Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, mais um encontro da Transição Cidade Campo. Nós que estamos aqui agora no sexto encontro, a gente está muito feliz porque você está aqui com a gente, porque você chegou. Temos muitas dúvidas e muitas perguntas que aconteceram, e durante essa semana a gente mandou uma pesquisa, alguns aí responderam a pesquisa, e a gente está trazendo também um convidado especial aqui para estar participando com a gente. Eu vou apresentar para vocês aqui Tiago Edson, ele que é também engenheiro agrônomo e por acaso também ele é meu irmão, então assim, a gente vai hoje poder bater esse papo aqui. Trabalhamos juntos uma época, temos uma fazenda juntos, compramos uma fazenda juntos e por isso a gente está aqui hoje também para falar com vocês sobre como comprar uma propriedade, quais são os critérios que a gente precisa observar para fazer a compra de uma propriedade. Tiago, seja bem-vindo. Boa noite, Geli. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E o que a gente puder colaborar, nós estamos aqui juntos, viu? Satisfação muito grande estar aqui hoje com vocês. Obrigado, Tiago, pelo seu tempo, por estar aqui junto com a gente. Tiago tem uma experiência também na área ambiental muito rica e a gente vai poder falar um pouco hoje sobre a questão da água, que alguns já perguntaram, passivo ambiental. A gente vai dar uma passeada aí relacionada a algumas informações importantes para a compra de propriedade. A gente, essa semana, recebeu vários contatos de pessoas que estão procurando uma propriedade, estão na dúvida se aquela propriedade deve ou não comprar. Eu conversei essa semana com a Márcia Vidotto, ela estava com uma dúvida com relação a uma área, conversei também com a Vera, conversei com Miriam várias vezes, com Noêmia, então, assim, a gente está muito feliz que vocês estão aqui participando e trazendo essas dúvidas para que a gente possa estar compartilhando um pouco dessa experiência que a gente teve e que a gente pode estar aqui trazendo para vocês. A primeira pergunta que a gente vai colocar aqui é quais os critérios para escolher uma propriedade rural? O que é que a gente deve observar? Como a gente deve olhar essa propriedade? Dizer para vocês que, junto com o Tiago, aí, a gente peregrinou por várias propriedades, vários corretores, várias regiões, e aí a gente vai poder falar um pouquinho agora sobre esse tema, que muitos de vocês pediram, muitos solicitaram que a gente trouxesse esse tema para ser discutido aqui. Então, nós aqui, trabalhando no processo da transição cidade-campo, a gente está falando dos 5 aspectos da transição. O critério para escolher uma propriedade é um desses aspectos. Então, é importante que a gente tenha a noção de que nós estamos falando de vários aspectos. Hoje, a gente está especificamente falando sobre escolha de propriedade e algumas informações importantes nesse sentido. A principal critério que a gente deve observar numa propriedade. Tiago, o que é que você acha que é o principal? Depois eu falo o meu. Deixar você falar o seu primeiro. O principal critério, na minha visão, eu posso relativizar isso, dependendo das necessidades, das expectativas que cada um vai definir para a sua propriedade. Qual é o objetivo dela? Mas eu gosto de ressaltar o fator água. O fator água, para mim, ele é fundamental para definição de uma propriedade. Só que, além da questão de água, que é básica para tudo, nós temos que pensar também qual o propósito daquela propriedade. Eu quero aquilo para lazer, para uma terapia, para produção agrícola, para subsistência, produção com o objetivo de comercializar um excedente ou com uma atividade rural que eu faça com dedicação exclusiva para manutenção de minha família, uma pequena empresa rural. E considerando essas vertentes, nós temos que pensar em distância de centro urbano, estrada, não é? Então, são fatores, condição da propriedade em termos de documentação. Tem gente que acha uma fazenda linda, mas ela é uma dor de cabeça para você resolver as questões de documentação, herdeiros, partilhas, muitas dificuldades entre as pessoas que herdam aquela propriedade. Aqui na região de Cacau, por exemplo, aqui em Itabuna e região, muitas pessoas, muitas famílias hoje possuem como herança fazendas que não têm inventário, que não têm definição de parcela. Então, às vezes você se interessa por uma área, você vê características que lhe satisfazem
mas, por outro lado, você tem uma dificuldade muito grande. Aí você tem que assumir ou procurar uma que você tenha menos dor de cabeça nesse aspecto. Ô, Thiago, Oi. esse aspecto aí que você colocou, vamos lembrar daquela fazenda que a gente visitou, que a gente se interessou em comprar ela, mas a gente teve que desistir exatamente por conta dos herdeiros. A gente gostou da propriedade, vamos fechar negócio, aí um herdeiro desistiu, disse, não, você pode até vender a sua parte, mas as barcaças a gente não vende a parte da sede, e aí começou a virar um problema aquele negócio, a gente disse, opa, esse aí não vai dar para entrar não, porque tinha essa questão dos herdeiros, né? Você lembra dessa? Positivo. E aí, assim, isso é uma coisa corrente aqui na região. Pessoas que tinham 300, 400, 500 hectares de terra, 200, faleceram, ficaram seus herdeiros e não se chegou a um denominador comum quanto a isso, e isso acontece muito aqui. Eu queria ressaltar também a questão, assim, quando você considera os passivos ambientais que aquela propriedade possui. Porque você vê uma propriedade que você tem uma área muito aberta, você tem um córrego, você tem um pasto grande, você vê aquela situação toda, mas você muitas vezes não atenta que existem normas legais que precisam ser atendidas para que a propriedade esteja regular. E quando você procura, muitas das vezes não estão regulares. E as fazendas que estão regulares são de pessoas que já adquiriram, que já estão se adequando ambientalmente, junto ao Estado, junto à União, com um propósito produtivo, já uma coisa mais organizada e poucas das vezes estão disponíveis para a venda. As pessoas estão utilizando, estão produzindo como atividade rural. Então, aquelas que você vai comprar para arrumar, é importante que a pessoa saiba que existem legislação que define que os passivos ou os impactos causados pelo homem, ação antrópica, como supressão de vegetação, que é retirada da mata, da cobertura natural, vegetal natural que existia naquela área, ou interferência em cursos d'água que precisam de regularização, como barramento, como represamento, coisa do tipo captações para irrigação e tal. Todas essas questões são passíveis de regularização. Então, assim, é importante você considerar os aspectos que lhe favorecem em relação à distância da onde para que você possa dar assistência ou morar, como considerando, eu preciso de uma assistência médica, eu não quero um lugar tão distante. Então, você considera estrada, proximidade de algum centro médico, uma cidade que tenha uma assistência. Você considera, eu quero levar para a cidade, eu preciso fazer entrega semanal, uma ou duas entregas semanais, eu preciso de estrada em condição. Então, quando você procura uma propriedade que está no limite de 2 municípios, normalmente é um local deixado um pouco à míngua, porque é fim de linha. Você vê características boas, mas a parte logística fica como para você? Você vai ter acesso, você tem estrada que é recuperada com uma certa frequência. Zona rural, a gente vive uma região que chove, então o desgaste da estrada é comum e muitas vezes também não se vê isso aí. Então, isso compromete a sua capacidade de fazer entregas e não perder material. Então, se você quer morar e quer um lugar mais refugiado, que você não está, isso para você não é importante, então um local mais ermo, mais retirado, talvez lhe favoreça, mas nem uma coisa que é bom para um pode não ser bom para outro. Então são várias características que você tem que botar numa matriz para você considerar, olha, isso aqui nessa propriedade é bom, mas isso aqui é negativo. O que é que eu vou priorizar? Porque a gente não tem um lugar perfeito para poder se estabelecer. Então é importante isso. Olhar de forma bem ampla quais critérios. Agora, pensando na parte produtiva, na subsistência, né, na sustentabilidade daquela propriedade, é importante que se considere qual atividade quer se desenvolver. Eu quero ter apenas as hortaliças, uma fruta para poder o meu consumo de casa. Então, você vai pensar numa propriedade com essa perspectiva. Se você quer uma propriedade que você queira, além de suprir a sua necessidade interna, familiar, você quer agora vender um excedente, você já tem que pensar em como fazer essa logística, ou quem vai vir buscar na sua propriedade, como está, né? Que distância você tem para que a pessoa venha buscar com um valor que seja interessante para ela vir buscar, ou que você entregue, tá? Tem propriedades que você fica a muitos quilômetros de distância daquela rodovia principal que você tem como escoar mercadoria.
entendeu? Então, é importante você analisar o que é que você quer fazer, qual é a sua necessidade para que você se estabeleça no campo. Eu quero porque eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero me preocupar menos, eu quero cuidar de plantas ali, tal, como um sítio. Tudo bem, ela pode ter uma área grande, pode ter um cacau, você pode ter um meeiro cuidando daquilo e você cuida daquela parte que vai lhe dar prazer, que vai atender a sua necessidade. Ela pode gerar um recurso através do meeiro, de um parceiro. Aqui na região não é comum você colocar parceiro para trabalhar ou arrendar. Lá já no extremo sul, as pessoas fazem arrendamento frequentemente. Ele ganha arrendando ou alugando aquela parte daquela propriedade e por um período de 3, 4, 5 anos, ele faz um rodízio naquilo, a propriedade é utilizada, ela passa a produzir e não fica, às vezes, como nós temos aqui na região, cacau e pastos abandonados, porque pessoas têm uma área grande, não fazem uma adequada gestão e nem usam ela para produzir o necessário para que você tenha recursos, né, daquela propriedade. Às vezes traz recursos de fora para manter aquela propriedade, mas não aproveitando os potenciais que ela tem. Tiago, é muito importante isso que você traz e assim, a gente tem vivido isso na prática. A gente acabou optando por uma propriedade que acabou sendo que a gente encontrou de melhor naquele momento. Nós passamos por mais de 50 propriedades, visitamos vários municípios e uma das coisas que a gente pode recomendar a você, procure um município menor, procure um município pequeno, porque no município pequeno você vai ser melhor atendido do que se você estiver num município grande. A gente tem experiências de propriedades em municípios pequenos que você consegue que o trator da prefeitura vá na sua propriedade, você consegue a melhoria do acesso da sua propriedade, você consegue mais assistência do que no município grande. O município grande, já fala, já é grande, mais pessoas para ser atendida, a dificuldade é maior. Então, das propriedades que a gente tem na família, né, da propriedade minha com o Tiago, minha mãe, e a propriedade que eu tenho com a família do meu esposo, a dele tem tido mais assistência da prefeitura por ser um município menor. Então, é uma recomendação que a gente pode passar para você, procure um município menor que tenha estrutura para lhe apoiar na sua atividade rural. Tem município que não tem estrutura de trator, não tem patrulha mecânica, não tem apoio para a agricultura. Mas tem municípios que têm, né? Então, procurar isso, já que você vai para o rural, é uma coisa interessante. E por mais que você ache, no primeiro momento, que você não vai precisar de um apoio de trator em algum momento da sua propriedade, pode ter certeza que você vai, né? É importante, em algum momento, você vai precisar de um preparo do solo, você vai precisar de puxar alguma coisa, você vai precisar de melhoria da estrada. Então, isso facilita o trabalho, favorece que você possa avançar e fazer até mais atividades, né? Conseguir ter um trabalho maior. Thiago trouxe a questão da água aí, a questão da documentação. Eu acho que é fantástico esses critérios aí para estar sendo analisados, mas eu quero botar um pouquinho de pimenta também nessa história aqui e falar da questão do solo. Algumas pessoas me perguntaram, eu vou até trocar aqui a nossa pergunta do banner, existe solo ruim? Aí eu quero responder essa pergunta. Não existe solo ruim, tá? Existe manejo ruim. Existe a gente fazer o trabalho de uma forma errada ou comprar uma propriedade em que o manejo foi feito errado, tá? Então, aqui, conversei bastante com Márcia essa semana, ela me perguntando sobre uma área que tinha cupim, e aí, Gêlia, essa área é uma área que devo ou não devo comprar? É uma área que vai me dar trabalho para fazer a recuperação? E a gente vai falando, orientando ela, olha, Márcia, depende do valor da área, porque você vai precisar investir para recuperar, vai precisar de tempo para recuperar essa área. Então, a questão do valor da terra também precisa analisar todos esses detalhes. Qual é o passivo ambiental que essa área tem? Tem o CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, ou na Bahia chama CEFI, Cadastro Estadual Florestal de Imóvel Rural? Não tem? Pode saber que você está assumindo esse passivo de fazer, porque é obrigatório, já passou o prazo legal. Então, quando você vai comprar uma propriedade hoje, o interessante é que ela já tenha. Em não tendo, você vai precisar fazer. Tiago trouxe o passivo ambiental. Você quer falar alguma coisa, Tiago? É importante que você falou nesse aspecto aí de que valor. Muitas vezes a pessoa fala assim, uma área de tantos hectares, no valor pequeno, assim, no lugar assim tal, o acesso é bom. Aí eu vou fazer uma observação. Às vezes o acesso é bom porque acabou de a prefeitura fazer uma manutenção. Depois passa anos sem fazer e você fica naquela dificuldade ali. A gente passa um pouco por isso.
Mas a questão de valor é muito importante, porque as pessoas às vezes pensam assim, olha, a área é grande, tantos hectares, dá para me vender parte dessa área, eu compro no valor X e tal. Mas além dos passivos ambientais, da regularização ambiental, você precisa muitas vezes melhorar a condição do solo para que você consiga produzir. Vou dar um exemplo. Você chega em áreas que tiveram a vegetação suprimida e retirada, e áreas com solo que não tem uma fertilidade natural muito boa. Então, a exposição ao sol, ao pisoteio de animais, a baixa e a pobre matéria orgânica que persistia no local, com aquela cultura que estava ali, um capim mal manejado, diminui a infiltração do solo, reduz a capacidade de manutenção e perenicidade dos rios e córregos que existem naquela localidade, e você está comprando uma coisa que aparentemente é barata, mas que pode ser melhorada, mas depende de um tempo e de um recurso maior. E você vai ter que botar na balança. Você tem que ter uma visão crítica para dizer, não, está barato aqui, mas eu sei que eu tenho um custo X para deixá-lo na condição tal, que é a melhor para produzir. É comum a gente ver, eu tive essa semana em Floresta Azul, numa região a 600 metros do nível do mar, numa região alta, próxima à Madina, uma região assim, bem um pouco distante assim do centro de Floresta Azul, e lá existia uma boa assistência com iluminação e LED, para você ter noção, feita pela prefeitura no ramal das propriedades, tinha frequência de arrumar a estrada, mas o solo é um solo tendencialmente ácido, muito feto, né? Muitas áreas de pastagem onde houve problemas em épocas anteriores relativo a as pessoas deixarem de utilizar a cultura do cacau, entendeu? Então, isso tudo alterou disponibilidade de água. Eu fui fazer um trabalho referente à falta de água em algumas propriedades lá. Então, reduziu o fluxo de água. O rio só corre na cabeceira, lá embaixo, onde o pessoal não tem APP, não tem área de pressão permanente. O rio corre debaixo do leito do rio, ou seja, submerso à terra. Ele corre ali com um fluxo que você não vê. Lá na frente ele aparece, quando tem uma condição melhor. Mas tem trecho que ele não aparece. E aí isso gera uma celema, pode ter barramento, não pode ter barramento, foi fulano lá em cima que prendeu água, fiquei sem água aqui embaixo. Mas o conjunto de propriedades alteraram as condições ambientais para que o rio permanecesse normal. Então, assim, é importante, viu, Geli, no contexto geral, eu acho importante, quem está pensando em fazer uma transição, é começar a vivenciar essa situação. Em que aspecto? Comece a passear, comece a visitar a fazenda de pessoa que você conhece, vá na região tal que você tem empatia, vá na região tal que você já ouviu falar que é bom, né? Procure analisar a questão de solo, né? Procure ver como é que é. Agora, eu queria destacar uma coisa que independe da região. Você falou que não existe solo ruim, gente. Eu concordo com você. Agora eu vou trazer para as pessoas uma visão que eu acho muito importante. Quem é que aduba uma floresta? E quem bota sistema de irrigação dentro de uma floresta? Alguém já viu em algum lugar? Algum parque, alguma unidade de conservação, algum lugar no mundo? Algum sistema de alguma floresta onde você tem adubação, um calendário de adubação, de correção de solo e de suprimento de água através de irrigação? Não tem. Por que não tem? Porque aquele sistema é um sistema que está em equilíbrio. Ele passou anos para poder estar naquela condição. Plantas clímax, plantas pioneiras, transição, e você tem um subbosque, um bosque, você tem uma fitofisionomia de uma vegetação ali que está estabelecida há anos, depositando matéria orgânica, fertilidade, permeabilidade e permitindo que os rios funcionem e tal. Um contexto que favorece todos nós aqui. Todos nós que temos água na cidade somos favorecidos por esses locais onde tem essa condição vegetal. Só que o homem faz o quê? O homem tira tudo isso aí e agora quer limpar o solo, capina, aplica herbicida, mata a microbiota do solo toda, expõe a agente de intemperismo como sol, vento, calor, e quer que a planta produza com sanidade, qualidade e quantidade.
Isso é muito comum. Eu vi isso essa semana. A gente vai por lá e a gente acaba dando algumas dicas para as pessoas, porque elas, com a intenção de fazer de uma forma técnica, mas não se considera muitas vezes as condições biológicas e naturais para que seja usada como um aliado no processo produtivo. E aí as pessoas têm dificuldade, porque às vezes a cultura não dá certo, morre a muda, o sol vem, os fatores climáticos nós não controlamos, mas podemos usá-los como aliado, né? E muitas vezes as pessoas acham que uma região é ruim, sendo que o manejo aplicado àquele solo, naquela propriedade, tem causado prejuízos ao potencial produtivo e sustentável daquela propriedade. Tá? Então, são um conjunto de fatores que a gente tem que ter uma visão crítica. Na verdade, isso aqui é tudo provocando quem está assistindo para que a gente comece assim, poxa, eu tenho que analisar de que forma, né? Como é que eu considero a questão de recurso hídrico? Como é que eu considero a questão de cobertura vegetal e a relação que tem isso com fertilidade, presença de água no solo, manutenção de água no solo e capacidade de produzir. Observe, nós não estamos falando aqui, e eu gosto de frisar uma coisa aqui. Alguns perguntam assim, qual a melhor área? Qual a melhor área? Qual o melhor método produtivo? Né? É o orgânico? É o biodinâmico? É o agroecológico? É o convencional? Qual o melhor método? Eu, particularmente, considero o melhor método aquele que associa não causar prejuízo à oferta de água, que não causa prejuízo à microbiota do solo, e aquele que consegue permitir que você tenha sustentabilidade. Porque você, muitas vezes, nós aqui precisamos tomar vacina. Nós precisamos, às vezes, tomar algum remédio para curar algum problema. E algumas pessoas, às vezes, podem deixar perder hectares porque não precisou entrar num momento crítico com um agente químico para conter uma praga, por exemplo. Isso pode acontecer, mas alguns falam, não, porque é veneno. Claro, o produto químico ele tem seus prejuízos, mas nós também tomamos produtos químicos sabendo utilizá-lo em benefício da nossa saúde. Então, às vezes, as pessoas perdem, e isso é muito frustrante. Quando você vai para o campo, você implanta uma área e você perde porque não teve oferta de água, porque você não fez um adequado manejo, ou porque você não soube controlar ou conter uma praga que não era usual, que aconteceu no momento, e você teria como manter um equilíbrio sem ela futuramente, quando o seu sistema estivesse mais enriquecido e mais equilibrado. Então, em alguns momentos, nós temos que ter esse bom senso para permitir que a atividade que você faça, ela seja sustentável. Então, muitas pessoas desistem do campo porque se frustram com algumas dificuldades, porque a vida do campo não é ir para um sítio final de semana para você ir lá pegar um peixinho, colher uma fruta que alguém cuidou lá, você colher e comer, ficar debaixo de uma rede. Você precisa trabalhar, você precisa cuidar de plantas, você precisa ver o conjunto e o que é que você está interferindo positivo ou negativamente para que aquilo funcione. Então, nós precisamos analisar o que é que eu quero com a propriedade, qual é a minha necessidade, o meu objetivo com aquilo. A partir disso, você vai começar a analisar critérios que vão ajudar você a decidir qual o local, qual o tamanho da área, né? Se vai ser em conjunto com pessoas, né? Se eu vou atrair parceiros para me ajudar nesse processo, para que eu tenha produção e condição de manter com a própria propriedade os custos que ela me tem e, claro, me dê lucro, me dê um retorno que seja favorável. Tiago, essa questão que você traz aí é muito importante quando a gente fala de qual é o propósito que a pessoa tem com essa propriedade. Tem pessoas que vão precisar de uma propriedade pequena. Por quê? Porque elas vão trabalhar fortemente beneficiamento. Elas vão comprar matéria-prima, vão ter um pouco da matéria-prima, mas elas vão ter a sua maior parte comprada. Então, ela não precisa de uma área grande, ela precisa de boa localização, ela precisa de água, ela precisa da documentação da propriedade para que ela faça com os processos de licenciamento do produto, né, documentação necessária para colocar o produto no mercado. Então, vai depender do objetivo de cada um. Então,
Uns têm o objetivo de produzir matéria-prima, outros têm o objetivo de fazer beneficiamento. Tem pessoas que responderam à nossa pesquisa e disseram: eu tenho o objetivo de fazer os dois. Eu tanto quero produzir matéria-prima, como também quero fazer beneficiamento. Muitas coisas que a gente está trazendo aqui, pessoal, muitas perguntas que a gente está trazendo aqui, vieram da pesquisa que a gente encaminhou essa semana. A gente teve algumas pessoas que responderam, a pesquisa ainda está aberta. Se você não respondeu ainda, responda, participe com a gente, traga as suas dúvidas para que a gente possa trazer aqui a discussão, provocar essa discussão aqui. Eu coloquei lá, se você tivesse 1 hora para conversar comigo, que perguntas você faria? Então, muitas das perguntas que chegaram para a gente estão colocadas aqui. E a gente vai ainda passar por outras perguntas que a gente ainda não conseguiu passar ainda. Mas essa questão é muito importante. Qual é o seu objetivo? O que é que você quer fazer no campo? Muitos falaram, eu quero qualidade de vida. Ótimo, de fato o campo proporciona qualidade de vida. Mas do ponto de vista produtivo, o que é que você busca? Produzir para sustentar sua família? Eu vou ter uma pequena produção para soberania ali alimentar, para que a minha família tenha como ser abastecida, independente do que aconteça no mundo, eu tenho a minha comida e garantir para minha família. Eu vou fazer isso e vou vender o excedente. Eu tenho uma aposentadoria ou eu tenho um imóvel para ficar alugado que vai me gerar uma renda. Eu não preciso trabalhar tanto no campo, eu vou ter mais tranquilidade. Então, é necessário um planejamento da sua transição. É necessário que você faça essa definição de objetivo. E transição, pessoal, quando a gente fala de transição, alguns já pensam assim, estou indo para a roça amanhã, estou indo para a fazenda amanhã. E não é isso que a gente está falando. Está falando de planejar a sua ida. Está falando de estudar e de forma planejada, de forma equilibrada, no devido tempo, com a propriedade estruturada para lhe receber, com uma casa adequada, né, para dar conforto para a sua família. Muitas propriedades estão sendo colocadas à venda, mas não tem casa-sede, não tem parte de saneamento, não tem energia para que você possa ir e levar a sua família. Então, são processos que precisam ser trabalhados previamente ao momento de você, de fato, fazer essa mudança. Nós estamos em transição. Então, quando a gente comprou essa propriedade, nós começamos a nossa transição, mas a gente ainda não mora na propriedade, né? A gente está no processo de construir a estrutura necessária para isso. Reformamos a barcaça, fizemos secador solar, casa de coxo, estamos no processo de preparo dessa propriedade para que a gente possa estar no futuro fazendo, de fato, essa mudança para o campo. E é isso que a gente vai conversar com vocês um pouco, que a gente vai passar da nossa experiência para vocês. Eu vou retomar um pouquinho lá atrás uma coisa que o Thiago falou, que me chamou bastante atenção, e é uma das coisas que eu quero que você anote, é uma das coisas que você precisa anotar e fazer. Comece a visitar o campo, comece a passear, comece a visitar cidades pequenas, próximo de locais onde você quer fazer essa transição, comece a conhecer ramais, comece a conversar com as pessoas e não faça a aquisição de uma propriedade de forma muito rápida. Tenha muito cuidado, converse, experimente, veja, escute. Talvez aquele ramal não seja o ramal ideal para você, talvez ali tenha uma sequência de assaltos muito grande, talvez você tenha um ramal com mais dor de cabeça do que outros lugares são mais tranquilos, e é importante que você faça essa investigação. Pesquise, converse, visite, converse com o proprietário daquele ramal, converse com pessoas que conhecem ali. Tem mão de obra, eu quero montar uma agroindústria. Mas eu quero montar uma agroindústria, eu tenho que ter mão de obra próximo. Tenho que estar próximo de uma cidade que tenha mão de obra para poder estar prestando serviço para mim. Eu não posso ter uma agroindústria num lugar onde eu não vou conseguir mão de obra. Então, tudo isso vai depender do planejamento que você vai fazer, e é por isso que a gente fala dos 5 aspectos, para que você faça o planejamento dentro dos 5 aspectos. Depois desse planejamento pronto, você está com ele maduro, você começa o seu processo de transição. Então, experimente, faça com calma, analise todos os detalhes, tenha cuidado também com alguns corretores. Tem corretores muito sérios, mas tem corretores que não são tão sérios, e aí muitas vezes ele bota uma bucha de cena na sua mão porque ele quer a comissão ali naquele momento. Então, é muito importante que você tenha cuidado nessa hora de você fazer a escolha e, de fato, fechar negócio com a propriedade. E é importante analisar a documentação, a cadeia sucessória, se tem documento, se não tem documento. Chegou pergunta aqui sobre inventário. Tenham muito cuidado. Eu tenho uma amiga que comprou uma fazenda e ela colocou no contrato de compra e venda dessa fazenda que estava em inventário, ainda está em inventário há mais de 20 anos, colocou lá que ela só iria pagar 100 arrobas de gado
Quando passasse a escritura, até hoje, 20 anos, e isso não aconteceu, tá? Porque o inventário é uma briga, a família só briga e não consegue finalizar esse inventário. E aí você, de fato, não tem um documento, você não consegue acessar recursos, você não consegue financiar nada, porque você não tem, de fato, o documento daquela área. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ser uma coisa que valha muito a pena você passar por esse risco que está colocado aí. Então, muito cuidado no processo, muita calma e muita pesquisa, tá? Isso aí é fundamental vocês estarem atentos para estarem acompanhando nesse processo. Quer falar alguma coisa disso aí, Thiago? Eu lembrei que você falou sobre a questão de acesso, eu queria dar o exemplo da gente. Eu trabalhava no extremo sul e viajava todo final de semana, por volta de 900 quilômetros. E eu falei assim, não, eu precisei voltar. E falei assim, eu não quero uma propriedade que eu fique viajando muito e me exponda ao risco de estrada. Por exemplo, estrada de tráfego intenso, pesado, como a 101. E eu quero estar próximo da minha família, meus filhos, eu quero ter condição de estar em casa, ir lá e ter essa conveniência de ter uma certa proximidade. E escolhemos. E outra característica que para a gente foi muito importante, nós queremos uma área, nós vimos muitas áreas que eram muito boas para cacau, mas não permitiam a gente nem cavar o chão, porque era muito rochosa e rochas expostas. Então, assim, de 1 hectare, você devia aproveitar 40%, em alguns 60%, o resto era pedra. Então, assim, né, uma fazenda até com uma estrutura de barcaça boa, com uma sede boa, você via água, mas a capacidade produtiva para você botar um trator, você tem uma capacidade de preparar o solo e produzir uma área de aipim, uma área de milho, né? Um plantio, um SAF, um sistema agroflorestal, de forma mais, um tamanho um pouco maior, por exemplo, como era a nossa meta, você via limitações físicas naquela propriedade. Então, assim, alguns a gente gostou e ficamos aqui na tal, mas a gente pensou assim, eu preciso trazer o cacau para que eu possa fazer a polpa e fazer o mel para uma área que eu possa ter uma estrutura adequada para poder lavar, higienizar, fazer toda a extração das sementes e despolpar. Mas eu quero fazer isso com uma certa rapidez e não quero fazer isso com vários funcionários, cada um carregando, puxando 1, 2, 3 cabeças de burro, porque a capacidade de trabalho fica bem pequena, bem reduzida. Então, a gente procurou uma que tivesse condição de colocar um tratorzinho pequeno para poder fazer isso, e com esse tratorzinho também preparando terra para produzir hortaliças, coisa que a gente está fazendo agora. Só que o que aconteceu? Nesse processo todo, eu passei no concurso, comecei a trabalhar no concurso, para trabalhar, assumi o cargo, e a proximidade ainda me permite estar indo lá. Só que a questão de mão de obra ou parceria é outra questão que você deve levar em consideração. Ah, vai ser você sozinho? É só esposo com a esposa? Os filhos são pequenos? São filhos adolescentes que estão interessados em ter essa vida no campo? Você tem que levar em consideração, porque você pode precisar de pessoas para serem seus parceiros e lhe ajudar no processo produtivo, ou ser meeiros com você e você conseguir ter mais gente próximo, né? E gente que esteja não lhe deixando sozinho no campo. E depois de alguns anos, que nós conseguimos pessoas que tinham uma certa vocação para o trabalho de produção de hortaliças, por exemplo, como a gente está fazendo agora. Mas nós tivemos muita dificuldade com pessoal. Isso acontece, às vezes, pela região. Às vezes, a região cacaueira, a pessoa se fia na cultura do cacau e fica presa a isso e não pensa na diversidade e na forma de produzir recursos através daquela propriedade. Então, quando você pensa na localidade, a vocação da terra, as características topográficas, né? O impedimento ou não que o solo apresenta para que você possa ter uma mecanização pequena, mínima, isso, para a gente, nos fez escolher uma propriedade aqui próxima a Itabuna, onde eu podia estar acompanhando a minha esposa, meus filhos, indo lá com frequência. Às vezes eu vou de manhã antes de ir para o trabalho, às vezes eu vou meio-dia. E consegui, depois de muito tempo, a gente conseguiu pessoas que estão concretizando, né, conduzindo e fazendo o que a gente pretendia quando a gente escolheu aquela propriedade com aquelas características. Nós queremos comer,
nós queremos produzir e vender, nós queremos desenvolver um estilo de vida que nos agrade, que nos faça bem e que permita que a gente tenha uma atividade rural, que sempre foi o sonho da família, sempre foi o nosso gosto, o nosso prazer. E a gente tem que fazer o que gosta. E nesse aspecto aí, nós estamos agora começando a ter os primeiros resultados e estamos muito felizes com isso. Agora, passamos um tempo de dificuldade, né? Nós pagamos por uma propriedade que nós sabíamos que tínhamos que arrumar energia, estrada, né? Cerca, né? Para trabalhar toda a limpeza, cuidar do cacau, para poder ela chegar a estar trazendo resultados que nos satisfizessem. Então, nós já pagamos o preço, depois de andar, nós andamos, aí quando a gente chegar na propriedade, a gente não ia só para casa. É muito comum a pessoa achar bonito a casa, essa casa é boa, tem uma represazinha aqui na frente, mas quando você vai no quintal lá, você vê que é uma área que tem várias limitações e dificuldades, não tem vocação para a produção. E muitas vezes as pessoas não pensam nisso, pensam no tamanho da área e não pensam na capacidade e na vocação que aquela área tem. Tem área que é assim, íngreme, e o pessoal bota gado. Entendeu? Aí você vai fazer um plantio lá, às vezes está tendo em área chamada de área de preservação permanente, pela inclinação, suscetível à erosão, a outros problemas ambientais. E quando você anda a propriedade, você chega no ambiente, e você anda um pouco, você consegue enxergar coisas que você vai amadurecendo a sua visão crítica para chegar a uma definição da propriedade para você. Essa questão aí de definir, né, o que é que você vai trabalhar, o que é que você vai fazer, é uma coisa que precisa ser feito antes de você escolher a propriedade, para que você consiga ter esse olhar se essa propriedade vai atender ou não. E quando eu fazia as visitas, a gente só tinha aí o domingo para fazer a visita na propriedade, né? A gente trabalhando no extremo sul, vinha para o sul da Bahia para poder escolher a propriedade, era só domingo que a gente tinha e feriado. E a gente andava a propriedade toda, a gente olhava tudo. Então, andava e tinha que olhar para verificar se realmente aquela propriedade ia atender aquilo que a gente estava fazendo. Tinha dia que a gente chegava cansado e dizia, não, hoje não deu certo. E teve propriedades que a gente disse, não, vamos fechar negócio. Encontramos a propriedade, vamos fechar negócio. Mas o negócio não acontecia. A gente teve 3 propriedades que a gente tentou efetivar a compra e ela não aconteceu. Desde outra pessoa desistir, aumentar o valor, os herdeiros brigarem, queriam dividir a parte da sede. Então, assim, não é uma coisa que é simples, não é uma coisa que é rápida, mas é que é preciso você estar bem amadurecido com o que você quer fazer para que você possa escolher a melhor propriedade, você possa escolher a melhor região para você estar encontrando essa propriedade aí para estar fazendo essa sua transição. Tiago, eu quero fazer uma pergunta aqui direta para você, que é bem na área que você tem atuado hoje como fiscal ambiental. Mudança de cultura na propriedade, precisa de autorização? Como é que funciona tudo isso? Fala para o pessoal aqui. Olha, se você trabalha, você tem uma cultura agrícola, por exemplo, pasto, e você agora quer produzir um safra, você não tem dificuldade quanto a isso. O que mais dificulta é quando você tem que fazer supressão de vegetação. Quando a gente pensa em nossa região aqui, existe uma portaria, eu esqueci agora, que ela é referente à cabruca. E essa portaria, ela delimita, ela limita a quantidade de espécies que você pode tirar da área, porque ela tem um objetivo de proporcionar entrada de luz no sistema de produção do cacau, para que ele, de fato, tenha eficiência produtiva. E as pessoas, às vezes, confundem isso e acham que pode simplesmente uma área de cabruca tirar toda aquela cultura para utilizar para qualquer outra. E o sistema cacau-cabruca aqui da região, ele é muito positivo para benefício da cobertura vegetal. E não se iluda, nossa região, ela é a região de solo raso, que não suporta épocas de estiagens prolongadas. As pessoas procuram fazer poço aqui na região e os poços não são como os poços da região lá de Irecê, de Lapão, lá da Chapada, que são até 25 mil litros por hora um poço pode lhe ofertar de água. Então, aqui, quando dá 2.500 litros por hora, levante a mão para o céu, que é um bom poço aqui na região. Então, assim, o sistema Cacau Cabruca, ele tem esse propósito de preservar
a Mata Atlântica, porque ela é uma fisionomia da Mata Atlântica, ela está associada à manutenção da cobertura vegetal aqui da região, e isso é importante também para a manutenção da condição climática, da oferta de água através de chuva. Só para exemplificar, a região de Medeiros Neto e Itanhem, no extremo sul, se eu não me engano, em torno de entre 90% e 98%, uma desses dois municípios, a cobertura deles é pastagem. São regiões que sofrem com falta de água. Porque mudou-se a fisionomia vegetal, mudou-se o regime de água. E falta. Então, assim, quando você quer fazer uma mudança de cultura, você pode fazer. Agora, é importante que você procure sempre. Por que eu estou falando procure sempre? Eu não vou dar uma resposta aqui pronta. Porque existem vários procedimentos dentro do órgão ambiental e, para cada situação, existe um procedimento específico. Para vocês terem ideia, nós temos um setor do órgão chamado Atende, que trata de mais de 200 procedimentos que chegam ao órgão para atender. É um serviço prestado à população. E quando você quer, nesse caso específico de trocar cultura, procure o órgão. Se a sua cultura for uma cultura exótica, não há necessidade. Entendeu? Só que quando você procura o órgão e informa, se você vai fazer uma remoção daquela madeira, vai ter um documento dizendo da tramitação, do trânsito, do aquilo, que vai lhe poupar dor de cabeça em provar que tipo de madeira é, que coisa é tal. Então, hoje, como medida cautelar e de prevenção de problemas, busque o órgão ambiental, ele é seu parceiro, para lhe orientar e lhe dizer o que é que deve ser feito naquela necessidade que você está apresentando. Agora, quando você tem, eu digo para você logo de forma bem objetiva, quando você tem área de pastagem que você quer ocupar com plantas arbóreas, você não tem dificuldade nenhuma. Agora, o contrário, você tem plantas arbóreas, onde às vezes já tem regeneração natural, onde tem, vou frisar, regeneração natural, se você me tirar aquilo ali, você pode estar infringindo a lei, porque existem características para a remoção de vegetação natural. Ok? Existem permissões ou restrições. E algumas delas só se aplicam quando há interesse social, utilidade pública, tá? E como é que você faz isso? Vai um técnico lá, ele vai olhar a área, vai dizer em que estágio está aquela regeneração. Uma área, por exemplo, que você abandonou, o cacau morreu todo, morreu mesmo, era de cacau. E hoje ela está toda regenerada como uma mata. Mas foi antigamente cacau. Mas o foi significa que ela já deixou de ser, ela foi mesmo. E agora ela tem uma nova fisionomia, ela integra a Mata Atlântica. Então, para você suprimir, inclusive nessa região aqui em específico, existe a lei da Mata Atlântica, que ela é específica para a nossa condição de cobertura, a nossa condição aqui do bioma Mata Atlântica. Então, ela é bem restritiva. Então, é importante que você busque o órgão, e o órgão vai procurar analisar, e vai dizer, você pode ou não pode, ele vai dar um parecer, e você vai estar seguro. Muitas vezes a pessoa faz aventurar, não aparecer, mas o que você não sabe o que acontece de denúncia no órgão. Às vezes a gente não dá conta de atender tantas denúncias. E às vezes, quando chega em campo, a pessoa, às vezes, até sem intenção de fazer errado, cometeu infração. E por ter cometido infração, existe a lei para poder aplicar as sanções legais que são cabíveis quando nós estamos, então, fiscalizando. Há a possibilidade da pessoa se defender, se justificar, mas é uma dor de cabeça, é uma complicação que é melhor a gente evitar. Então, quando você quiser fazer uma coisa que envolva principalmente a mudança de vegetação daquele local, você procura o órgão ambiental. E só mais uma dica: mantenha os pastos limpos. Quem quer ter atividade de agropecuária, porque quando você deixa o pasto sujar a ponto de regenerar, às vezes ele passa do estágio inicial para o estágio médio, e do estágio médio até o estágio secundário, estágio médio e estágio avançado, você precisa de ter autorização para suprimir vegetação, quando for permitido. Tem situações que não é permitido, a não ser que seja interesse social ou utilidade pública definido por lei, com base em critérios da legislação. Então, assim, você pode converter cultura.
Agora você precisa informar o órgão. Até um ofício protocolado no órgão já lhe garantiu que você buscou o órgão para informá-lo e trazer informação. Se o órgão não lhe deu informação satisfatória, você está coberto, porque você buscou o órgão, protocolou, você vai ter um protocolo, vai ter uma data de que você buscou para que você pudesse realizar uma atividade de forma que não infringisse as leis, né, ambientais. É muito importante ter, nesse momento de buscar o órgão ambiental, também estar regularizado a parte ambiental, que é o CAL, CEFI, né? Então, o órgão ambiental vai lhe perguntar se você tem isso. É um documento que é fundamental para qualquer tramitação de documento junto ao órgão ambiental. Então, se você está comprando uma propriedade e ela não tem esse documento, você já sabe que esse é um passivo que você vai ter que regularizar, tá? Então, como é que tá? Aí eu vou trocar aqui de pergunta, Tiago, vou trazer outra pergunta para aqui, ó. Valor do hectare, como analisar e saber se está caro? Hoje, eu preciso saber. Fale. Nesse aspecto anterior, para finalizar o aspecto anterior, por exemplo, você precisa agora regularizar uma água na sua propriedade, ou um poço, ou uma captação, que vai abastecer uma irrigação, ou que vai abastecer a casa dos trabalhadores, um uso que você tem, uma pequena agroindústria. Se você não tiver a regularização ou cadastro, o CEFI, nenhum ato autorizativo que você precise para estar correto ambientalmente ou acessar recursos de banco, né, crédito, você não vai conseguir. Se você não tiver o cadastro ou tiver comprando propriedade que não tenha, fique consciente. Eu preciso resolver, primeira coisa, fazer o CEFI. No CEFI, você vai estar... Olha a importância, Gil, do CEFI. Você vai estar se comprometendo com o órgão ambiental, caso existam passivos, às vezes não existem, tem condições que estão beleza, e você pode finalizar o cadastro, que é autodeclaratório. Você vai informar, o órgão vai acreditar em você, depois ele vai validar aqueles dados, tanto por análise geoespacial, como por análise in loco. Se tiver informação inverídica, você e o consultor vão ser autuados. Ok? Isso aí não tem para onde correr. Quem define não é o fiscal. Isso é a lei. A gente só aplica. A segunda coisa, quando você faz o CEFI, os passivos ambientais que existem na sua propriedade, não vai ser finalizado o cadastro, mas você vai estar regularizado através de um termo de compromisso com o órgão. Nesse termo de compromisso, você vai ter um cronograma e um período que geralmente é 20, 30 anos longo, para que você faça cerca, para que você isole a área de preservação permanente dos mananciais, onde não existe mais, na área de reserva legal que você faça recuperação, para que no prazo final de X anos, com o cronograma que você apresenta ali, estabelece, você tenha aquela condição ambiental restabelecida na propriedade. Tá? Então, você não vai ser autuado nesse período, pelas áreas que você identificou, lá vai ter identificado a área produtiva, as áreas produtivas, a área de reserva legal, área de APP, recurso hídrico. Então, o órgão ambiental ele tem noção de toda a estrutura física de sua propriedade e você vai estar resguardado. Caso você não cometa nenhuma infração, se chega alguma fiscalização ou alguma denúncia, se for infundada, primeira coisa que é bem vista, a pessoa ter feito o CEFI. E se o CEFI está batendo as informações que você declarou com o que a gente vê em campo, melhor ainda, a gente vê a intenção da pessoa estar trabalhando de forma correta. Então, isso é muito importante. O CEFIG, ele é básico, muito básico. Como você tem uma licença para o seu carro hoje, você tem que ter hoje com propriedade rural. Aqui é CEFI na Bahia, mas quem não é da Bahia que está aqui nos ouvindo é o CA. Então, é o mesmo documento, só que na Bahia chama CEFI, que você precisa ter para a propriedade. É o documento da propriedade, faz parte da composição de documentos que você tem que ter. E aí, quando você vai avaliar esse valor do hectare, você tem que ver qual a documentação você tem nessa propriedade. Ela está regularizada, ela tem registro, ela tem matrícula, ela está registrada, ela tem CA, ela tem o CEFI, ela tem o CCIR, o ITR está regularizado, está em dia. Como é que está a documentação dessa propriedade? Está tudo certinho? Aí é um preço de propriedade. Como é que está a infraestrutura dessa propriedade? Na região Cacaueira, aqui no sul da Bahia, o que você bem encontra são propriedades com um preço mais baixo, mas a infraestrutura completamente detonada, herdeiros falidos vendendo essa propriedade, porque não tá funcionando, ela não está em pleno funcionamento, ela não está sendo cuidada. Então, você encontra preço de hectare aqui no sul da Bahia, variando aí de 5 a 10 mil reais, e você tem no extremo sul aí de 20 mil em diante.
né? O extremo sul é muito mais valorizado, as terras no extremo sul são terras mecanizáveis, o que também aumenta o valor da terra, que no nosso caso, aqui no sul da Bahia, não são mecanizáveis, difícil a área que você consegue mecanizar. Então, na nossa propriedade, a gente tem áreas que a gente consegue que o trator entre, um microtrator, né, um pequeno trator, um Tobata, e tem áreas que ele não passa. Então, a gente tem áreas de cacau que a gente consegue que o trator traga o cacau para a sede para poder fazer o processamento, e tem áreas que tem que realmente quebrar lá para trazer o cacau quebrado por conta o relevo, né? Como que ela está ali naquela localidade. Então, são detalhes que a gente precisa analisar no processo de ver o valor dessa propriedade. Tem passivo? Eu estou assumindo passivo. Se eu comprei, sou eu que vou ter que recuperar, sou eu que vou ter que plantar, sou eu que vou ter que cercar a área para isolar as nascentes. Eu estou assumindo junto ao órgão ambiental que agora eu vou dar conta daquilo ali. Então, o preço da terra tem que ser menor do que uma área que está todo regularizado, documentação toda certinha. E aí eu vou compartilhar com vocês um outro detalhe também da compra da nossa fazenda, para fechar essa parte aqui e abrir as perguntas que chegaram, algumas perguntas aqui a gente quer responder, as que chegaram aqui durante nosso encontro. Nós compramos uma propriedade que ela tinha uma dívida. E comprar uma propriedade que tem uma dívida, não entendam como uma coisa ruim. Isso significa que essa propriedade pode tomar financiamento. Tá? Então, você negocia e vai ver como é que está esse financiamento, e você pode negociar com o banco, fazer esse pagamento, antecipar esse pagamento e pegar um desconto. Então, tem possibilidade de você estar negociando esse valor. Então, a gente pagou ao proprietário um valor menor, porque a gente tinha que acertar esse valor com o banco. E aí, a gente conseguiu pegar uma propriedade que, vamos dizer assim, ela valia 2/3 do que a gente conseguiu pagar, porque a gente pegou ela para recuperar. Não tinha, como o Thiago falou, não tinha legia, não tinha estrada, não tinha dívida no banco, então não tinha infraestrutura, estava tudo detonado. Então, era uma propriedade que tinha uma condição de solo muito boa, tinha uma localização boa, ela está a 10 quilômetros de Itabuna, 3 quilômetros só de estrada de chão, 7 quilômetros de asfalto, tinha uma condição muito boa, mas tinha tudo isso para resolver. E aí, teve um amigo aqui que perguntou, se eu não me engano, é o Valdívio, ele perguntou aqui, quanto tempo vocês demoraram para começar a ter retorno? Nesse processo, a gente passou 2 anos resolvendo os problemas que existiam na propriedade, tá? Então, foi um tempo que a gente levou aí para regularizar essa propriedade, e a gente sabia disso quando a gente optou por fazer isso, e a gente optou por isso porque o valor permitia, então era um valor abaixo do que era um valor de mercado. Hoje, essa propriedade, a gente não venderia ela nem pelo dobro do valor que a gente pagou hoje. Por quê? Porque ela está completamente resolvida, completamente regularizada, infraestrutura. A gente só tem uma casa ainda para recuperar, mas o restante da infraestrutura foi todo recuperado. Fizemos mais do que tinha na propriedade antes. Hoje tem energia, hoje tem poço artesiano. Então, assim, ela está estruturada para trabalhar, ela está regularizada para poder fazer, de fato, a produção que a gente quer. Então, o valor da hectare, você tem que olhar isso. Está pronta, está tudo prontinho, você só vai entrar, é um valor. Tem que fazer tudo, é bem mais barato, tá? Então, você tem que equilibrar esses valores aí para você entender se o valor do hectare está bom ou se ele está caro, em função do que ela lhe oferece, da documentação que ela tem e da regularização que ela também tem naquele momento que você faz a compra. Quer complementar alguma coisa aí, Thiago? Beleza, né? E lembrando também, né, que todo local onde o homem chega, ele gera resíduo, ele gera impacto. Isso é inegável. Não existe não ser desse jeito. Então, a gente tenta minimizar o máximo, né? Lá nós fizemos um sistema de esgotamento chamado bacia de evapotranspiração. Na verdade, nós estamos fazendo alguns, inclusive com essa intenção também de apresentar tecnologias diferentes, né, para o campo, sustentáveis e possibilidades, né, com custo diferente, com capacidade diferente, com métodos diferentes. Fizemos lá para a casa das pessoas que moram lá, nossos parceiros, tudo mais, um sistema lá onde a gente pode aproveitar a umidade das águas residuárias, né, dos banheiros, para manter a produção de mudas de bananas, por exemplo, né, a chamada bacia de evapotranspiração, numa capacidade grande, para que a gente tivesse tranquilidade, que a gente não vai ter contaminação, poluição na propriedade. Então, assim, nós estamos avançando com tecnologias, com estrutura, mas tudo isso tem um custo que é importante você priorizar também, você saber equilibrar a parte de produção e o retorno, né? Para poder você conseguir
está avançando. Quem tem dinheiro demais não tem que estar preocupação. Quem tem pouco tem que estar andando aí, equilibrado nisso aí, para poder conseguir andar de mão dada aí com a sustentabilidade e a adequação, né, dos aspectos que são necessários para a propriedade, né? Tanto para você estar instalado, como para produzir e as pessoas que estão com você, né, e você ter condição de aproveitar e gozar daquele bem ali de forma bem satisfatória. Joia. A gente tem aqui a pergunta: se os herdeiros não fizerem inventário de uma propriedade, mas não se opõem à venda, será prudente comprar e fazer inventário depois, ou pagar pelo inventário primeiro antes da compra, ou desistir? Bom, primeira coisa, você tem que analisar como é que está esse processo de inventário. Existem processos de inventários que são processos que vão transcorrer normal e existem outros que não vão. Vou dar um exemplo. Se tem uma pessoa só que vai fazer o inventário, morreu o pai e tá os filhos e a esposa, é um inventário que pode transcorrer de uma forma normal, natural. Mas vou falar para vocês de uma coisa que aconteceu hoje. O meu esposo chegou para mim e falou assim, olha, o inventário da minha família vai demorar, porque minha avó faleceu, o pai faleceu e o tio faleceu, e todos os 3 inventários precisam ser feitos para que aquela fazenda seja vendida. Imagina o quanto isso vai demorar. 3 inventários precisam ser feitos, contando que o tio dele, os filhos e a esposa moram em Londres. Pensa na dor de cabeça. A documentação tem que vir, tem que ser autorizada, porque tem que vir em inglês, tem que ser feita a tradução, tem que sacramentar essa tradução. É uma dor de cabeça. Então, um inventário desse vai levar muito tempo. Então, numa situação como essa, a minha recomendação é desista, procure outras, porque tem outras propriedades boas por aí, que não vão lhe dar tanta dor de cabeça. Mas existem outras que um inventário vai ser um inventário mais simples. São pessoas que são de maior, estão decididas de fato a fazer, é um inventário de uma pessoa só, é um inventário que você percebe que aquela família não vai ter confusão. Talvez você possa esperar ou fazer um acordo com ele de deixar uma parte para pagar depois que sair de fato o documento. Então, você tem que analisar. Eu não vou dizer para você nem que desista de vez, nem que tope fazer o processo. Analise, porque cada caso é um caso. Tá? Então, eu estou dando exemplos para você aqui de casos que são complicados e casos que são mais simples e que podem estar acontecendo de uma forma mais tranquila. Algumas pessoas estão falando aqui, né, Itana, Noêmia, falando que quer visitar a propriedade de vocês. A gente vai fazer hoje uma pré-inscrição para a nossa mentoria de transição cidade-campo. E os que estiverem na mentoria com a gente vai abrir a fazenda para mostrar para vocês os detalhes do que a gente está fazendo, tá? Então, a gente vai abrir, eu vou pedir até a nossa amiga aí, Rafael, para colocar no chat aí para vocês o link da pré-inscrição para a mentoria Transição Cidade-Campo. E os que estiverem na mentoria, a gente vai poder abrir não só essa fazenda que a gente está aqui contando, que foi uma fazenda que a gente fez a compra dela, a gente tem uma outra fazenda em que a gente tem um outro caso para compartilhar também, muito interessante, que é a questão do subsolo da fazenda, mas a gente vai deixar para contar isso no próximo encontro, porque é um outro aprendizado muito grande, e é um aprendizado que a gente sofreu na pele, né? É uma coisa que, como o pessoal fala, foi campo de batalha mesmo, a gente sentiu de fato na pele o que é o subsolo de uma fazenda, e que muitas pessoas compram uma fazenda, uma propriedade, e não têm a menor noção de que o subsolo pode lhe dar uma tremenda dor de cabeça. Então, é uma outra questão que é importante a gente estar falando sobre isso, mas a gente vai deixar para o próximo encontro. Eu vou responder aqui a Elisa Gomes. Ela pergunta aqui, qual a real importância das plantas adubadeiras? Elisa, essas plantas são fundamentais para sistemas em que a gente quer sustentabilidade. Eu quero sustentabilidade no meu processo, eu não vou colocar adubo químico nele o tempo inteiro. Eu vou falar para vocês de uma grande alegria que a gente teve hoje. Eu estou aqui também com a amiga Araildes Ribeiro, estava comigo na reunião hoje de manhã do Pátio da Mandiocultura, quando a gente trouxe para a gente essa informação que foi muito rica, que nós temos uma unidade demonstrativa no Extremo Sul, campeã de produtividade. É uma área atendida por nós, um técnico da nossa empresa que atende lá, 89 toneladas de mandioca por hectare. Isso é um recorde para o território. E por que isso é importante? Por que você está falando disso agora, Geire? Porque essa área está sendo feita com sustentabilidade.
ela está sendo implantada os 5 elementos da produtividade. Lá a gente trabalha com matéria orgânica, a gente trabalha com raspa de mandioca, a gente trabalha com a manipoeira, a gente cuida do solo para que ele tenha vida, tá? Então, é por isso que a gente está trazendo essa informação para vocês. Eu estou muito feliz hoje com esse resultado que a gente teve lá e que a gente está trabalhando, de fato, agroecologia, sustentabilidade, produção de biomassa, plantas para adubação verde, que são essas plantas adubadeiras que você trouxe. Então, isso é fundamental para sistemas que a gente vai ter sustentabilidade, tá? Então, buscar essa semente de adubação verde, buscar esse trabalho que está sendo feito da agricultura sintrópica, plantar e não ter pena de cortar, não ter pena realmente de podar aquela planta que foi colocada ali como planta de biomassa para que ela alimente o sistema. O solo precisa disso. Se você for num solo de mata, você vê ali todas aquelas folhas no chão ali, que a gente chama de serrapilheira, os micro-organismos consumindo ali, decompondo ali, liberando nutrientes. Isso dá sustentabilidade. E a gente precisa imitar isso e trazer para o nosso sistema. E as plantas adubadeiras, elas são fundamentais para fazer isso, tá? Então, Elisa, é fundamental esse processo, e eu fiz questão aqui de trazer para lhe responder essa questão, porque a gente precisa chamar a atenção de todo mundo com relação a isso. Antônio está falando aqui, a mudança de cultura por hectare necessita de manifestação prévia junto ao órgão ambiental em relação à cultura irrigada. Quando você vai requerer outorga ao órgão, você precisa discriminar qual cultura vai ser irrigada. É importante demais esse processo de você pedir essa autorização ao órgão, de você estar falando com o órgão ambiental. Ele não é o bicho-papão, você precisa fazer as coisas direito e ele vai ser seu parceiro. Conversa com o órgão, os técnicos do órgão. Eu posso falar aí que os técnicos são muito bons. Meu irmão é um dos técnicos, eu tenho que aproveitar que ele está aqui junto comigo falando isso. Ele tem ajudado muita gente, orientado muita gente junto com seus colegas. E quem é multado é porque realmente fez errado, não procurou autorização, não procurou informação, e muitas vezes faz, e por satélite você está sendo monitorado, tá? Então, o satélite, ele monitora a cada ano, a cada 2 anos, tem a passagem aí de informações, e analisa se você diminuiu a cobertura vegetal ou se você aumentou. Então, se você está diminuindo, vai haver uma fiscalização por imagem de satélite, que pode chegar até a sua propriedade, e a gente já teve clientes em que eles foram multados de mais de R$800 mil em função de retirar a cultura da área sem autorização do órgão ambiental, e foi uma boa dificuldade para conseguir que ele diminuísse a multa. Ele pagou a multa, tá? Não teve aí isenção de multa, não, porque ele estava completamente errado. Então, é muito importante estar aí atendendo a esse trabalho. Tiago Rodrigues está parabenizando aqui pela iniciativa, pretendo manejar cacau agroecológico no extremo sul. A cabruca é adequada em área morrada, declive de 15% a 20%, solos franco-arenosos, 15% a 20% de argila são adequados? Tiago, cabruca é adequado sim. Cabruca tem acontecido no sul da Bahia em áreas de declive até maiores do que 20%, até áreas com 30%, 40%. A cabruca tem trabalhado aqui na região do sul da Bahia. Com relação ao tipo de solo, também não tem problema, é possível manejar, mas é necessário que na sua implantação você utilize muitas plantas de biomassa. Plante muita coisa para cortar e não tenha pena de cortar, tá? Hoje a gente fez um videozinho de uma área do Maniveiro Guardião, que a gente tem lá em Alcobaça, em que o agricultor está podando milho para cobrir a área da mandioca, tá? Depois eu até posso compartilhar um pouco isso com vocês. Por que isso? Plantou milho para ser biomassa. Ah, eu quero comer espiga. Não, ele foi plantado para biomassa, tá? Plantei a bananeira, eu vou para colher o cacho. Não, ela foi plantada para biomassa, eu vou cortar ela. E o agricultor não pode ter pena desse processo. Eu tenho uma planta comercial, eu tenho uma planta que eu vou colher fruto e eu tenho uma planta de biomassa. A de biomassa é biomassa. Isso aí... Para formar solo, para botar condição, para você dar vida, para você dar nutriente, para você, né, ciclar as coisas, é importante. Esse processo de você podar é muito importante. E muitas vezes o agricultor, quando vê a planta lá, diz, não vou cortar, não. Né? Tá bonita. Vou esperar um pouquinho, não tá bonita. E aí a gente precisa ir perdendo, né, esse amor a essa planta, porque no seu planejamento, não é qualquer planta que você vai cortar. No seu planejamento, essa planta entrou para ser biomassa, então no momento certo ela tem que ser podada, tá? Então a gente precisa fazer o planejamento bem feito para que a gente consiga ter um bom resultado.
Ah, o Carlos está perguntando aqui, vocês têm informação em relação à descoberta de minérios? E está falando de subsolo, muito bem. A gente tem várias áreas que tem a questão de minérios, o subsolo é a área da União, então você compra a sua propriedade, mas você não é dono do subsolo. Se a União entender que aquele subsolo ali tem ouro, tem pedra preciosa, tem alguma coisa que vai dar recurso para ela em termos de impostos, ela vai passar aquela área, o direito de exploração. Pode ser para você, se você requerer, ou pode ser para outra pessoa. E a gente teve esse registro feito na nossa propriedade por outra pessoa. É isso que a gente vai compartilhar com vocês um pouco mais na frente. Então, a gente vai dizer para vocês, tem que ter cuidado no processo. Gélio, eu estou ficando preocupada. Não se preocupa, tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para a gente passar para vocês e que vocês vão ter condição de tomar a sua decisão com mais segurança, tá? A gente quer ajudar vocês a ter mais segurança nesse processo, nessa transição, para que a gente possa ajudar muitas pessoas que querem, que sonham em fazer essa transição, que sonham em sair da cidade para o campo, de ter qualidade de vida. Essa saída ela pode ser gradativa, pode começar visitando a área de um amigo, visitando a área de um vizinho, saindo um domingo com a família para passear e visitar uma região, começar a fazer isso, começar a experimentar o campo. Você pode começar a experimentar o campo na sua própria casa, né, comendo mais frutas, comendo mais verduras, comendo mais alimentos vivos, e você começar a fazer compostagem, você começar a ter suas hortaliças, ter as suas plantas medicinais ali, ter seus temperos, começar a ter essa relação com a terra, mesmo na sua casa. E isso já é um processo de começar a transição. Você já começa a internalizar o processo, você já começa a caminhar nesse sentido. Bruno pergunta aqui, seu irmão é do INEMA? Sim, meu irmão é do INEMA e trabalha na unidade de Itabuna. Tiago Rodrigues está perguntando, muito obrigado pela resposta, a área já é bem densa de mata, pretendo manejar sombra com supressão das espécies exóticas, eritrina. Depende de autorização também para supressão de exótica? Tiago, essa é com você. Não precisa, não. Geralmente, comumente aqui na região, nós temos eritrina e jaqueira, que são as mais predominantes, né? Não há necessidade. Agora, para que você, por exemplo, se você vai transportar uma jaqueira, ela é muito confundida com vinhático. É importante que você procure, né, o órgão informe para que você tenha algum documento que é isento, mas para que você não chegue lá num posto de uma polícia, a pessoa pensa que é vinhático, você tem algum documento falando, olha, né, a portaria X, ela fala assim que eu posso carregar a madeira que é exótica, a madeira jaqueira, procedente de tal lugar. Por exemplo, eu tirei uma nota fiscal na Secretaria da Fazenda aqui, para transportar jaqueira, para fazer uma cruz para um evento religioso, né? Um pedaço de jaqueira. Eu fui lá, tirei direitinho, informei do que, é que se tratava, entendeu? Então, você tratando de exótica, para você suprimir com o objetivo de melhorar o sistema produtivo, não tem problema nenhum. Gília, eu vi uma pergunta que eu achei importante, ó. Órgão ambiental para dúvidas, orientações e regularização é o INEMA ou a Secretaria de Meio Ambiente do município? Os dois. Só que muitas vezes o que a gente encontra? O município com muitas dúvidas do que lhe compete, ou se é regularizado junto ao município ou se é regularizado junto ao INEMA. Existe um sistema chamado GAC, Gestão Ambiental Compartilhada. Isso faz com que aqueles municípios que se intitulam capazes de licenciar atividades, ela pode ser nível 1, 2 ou 3. Ela é capaz de licenciar e fiscalizar. Então, tem coisas que se regularizam junto ao município e tem coisas que se regularizam junto ao INEMA, que é a esfera estadual. Vou dar um exemplo. Recurso hídrico, só com o INEMA, porque a água é um bem de domínio público sob gestão do poder público, no caso do Estado. Então, se o rio nasce e encerra seu curso aqui dentro do Estado, é o INEMA. Se ele nasce em outro Estado e passa por esse Estado, a ANA, a Agência Nacional de Água. Tá? Então, tem essas questões, esses detalhes, mas se você quiser fazer uma consulta ao INEMA, você pode ligar, ou você pode ir no escritório dizer qual é a sua atividade, que município você é. O pessoal vai dizer, não, esse município é capaz de fazer tal atividade, ele regulariza pelo município. Tá? Se não, se for de competência, até pelo porte,
pela alguma característica específica que o município não tem capacidade ou não se declarou capaz de licenciar ou regularizar, existem municípios que não têm equipe técnica nem capacidade de fazer. Então, toda atividade de licenciamento e fiscalização acaba vindo para o órgão ambiental do Estado. Então, você tem que conhecer como é que é a situação do município que você pretende se instalar também. É isso aí. A gente está aqui já chegando no final do nosso encontro, do nosso bate-papo aqui hoje do encontro. Foi muito legal as perguntas que chegaram, muito legal aqui o bate-papo junto com o Thiago. A gente quer convidar vocês para estar com a gente na próxima quinta-feira, dia 29. Dia 29, a gente já vai avisar vocês, a gente vai abrir uma turma de mentoria. A diferença da mentoria é que a gente vai estar junto com vocês durante 8 encontros, em que a gente vai explorar ao máximo esses 5 aspectos da transição cidade-campo. Não é só aula gravada que vocês vão ter acesso. Vai ter as aulas, mas vai ter os encontros com a gente também para estar tirando dúvida. A gente vai ter também conteúdo que a gente vai entrar de forma mais profunda para que a gente possa tirar as dúvidas de quem tiver interesse de começar a se aprofundar nesse assunto, tá? Os encontros, a gente vai ter quinta-feira, o próximo, a gente vai fazer temporadas de encontro, então, em 2020, o nosso último encontro vai ser na próxima quinta-feira, então não perca o nosso último encontro, e também a gente vai estar abrindo essa possibilidade de quem quiser se aprofundar, a gente poder estar mais próximo, né, não só nos encontros online, mas também com a possibilidade de a gente estar fazendo um encontro presencial em uma das fazendas, ou até em 2 fazendas, que vocês possam estar vendo o que está sendo feito, o processo que está sendo feito. Vou falar para vocês, a gente está produzindo uma manteiga de cupuaçu, essa manteiga de cupuaçu já está sendo produto de cosméticos em São Paulo, em uma empresa, e está vendendo numa latinha, então é um processo muito bacana da produção da manteiga de cupuaçu, também já dentro de uma agroindústria que a gente está trabalhando. E também temos o trabalho da mandioca, como a gente já comentou com vocês. Também na próxima quinta-feira a gente vai ter um encontro com o Banco do Nordeste, vai estar acontecendo uma live aqui no canal da Polímata, falando sobre oportunidades de financiamento, de crédito. A gente vai estar aqui abrindo esse espaço para que vários gerentes de banco possam estar tirando dúvida. Então, se vocês tiverem interesse em financiamento, esteja com a gente no dia 29 às 16 horas, e à noite, às 20 horas, a gente vai estar aqui com vocês para estar avançando com mais informações sobre a transição cidade-campo, tá bom? Então, nosso abraço aí a vocês por hoje. Thiago quer falar suas últimas palavras? O Thiago caiu. Pessoal, muito obrigado e até o nosso próximo encontro, dia 29, às 19h59, a gente vai estar aqui esperando vocês. Um abraço e até lá.